Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando firme, forte no seu coração, nesta manhã de sexta-feira. A continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena. E como sempre fazemos, na sexta-feira alertamos para que você pense num planejamento no final de semana, separando um tempo para as coisas de Deus. E minutos de sabedoria, a inteligência, buscando a sabedoria que vem do alto através da palavra de Deus, coloca no seu coração um tema para este final de semana. Assassinato, santo, bendito e espiritual. Amados, no livro de Josué, capítulo 6, no verso 21, olha o que nos diz as Escrituras Sagradas. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens, mulheres, tanto meninos como velhos. Se caminharmos no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, veja a ordem que o Senhor dá para aqueles que entraram na terra prometida. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, os cananeus, ferezeus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, também vemos a destruição total. E por que isso? Isto significa a destruição total do mal, da depravação moral, da prostituição, de tudo aquilo que é abominação ao Senhor. E em Gálatas capítulo 5, no Novo Testamento, na Nova Aliança com Cristo, a palavra nos diz que a carne milita contra o espírito. E as coisas da carne, se elas não forem dominadas, elas podem nos levar à morte espiritual. O espírito quer fazer as coisas do espírito, mas a carne milita contra o espírito para que não façamos. Quando Jesus disse que para nós sermos discípulos dele, para sermos dignos dele, nós devemos nos anular, nós devemos nos negar todos os dias e seguir após ele. Se nós não anularmos, ou seja, se nós não assassinarmos, matarmos as coisas da carne, as obras da carne, com certeza, nós não conseguiremos anular, ou seja, negar o nosso eu, negar a nossa fraqueza, a nossa natureza humana decaída, que foi a herança do Jardim do Éden. Então, para nós podermos vivermos o fruto do Espírito, só é possível quando nós assassinamos as obras da carne. Vejamos o que diz esse mesmo texto acerca da especificação das obras da carne. Diz o texto: porfia, ciúmes, prostituição, ira, discórdia, dissensões, facções, feitiçaria, invejas, inimizades, bebedice, glutonaria,
impurezas e coisas semelhantes a essas, aqueles que a praticam não herdarão o reino dos céus. Amados e amadas do Senhor, se cada item mencionado como obras da carne, inimizades, por exemplo, impurezas, por exemplo, se nós formos discorrermos e especificarmos tudo que está por detrás de cada palavra desta, a lista será enorme. Por isso, nós precisamos assassiná-las, matá-las definitivamente para que ela não nos mate espiritualmente. E aí, a pergunta-chave, a pergunta-refrão. Pare, pense nisto, pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Será que nós, ao longo desta caminhada espiritual, desde o dia em que fomos ao altar do Senhor e entregamos a nossa vida à disposição de Jesus Cristo, fazendo com que Ele fosse o nosso senhorio, que Ele fosse realmente a nossa direção, que Ele tomasse conta da nossa vida, será que a partir deste dia nós conseguimos cometer alguns assassinatos santo, bendito, espiritual com relação a todos esses detalhes da nossa natureza humana? É preciso pensar nisso. É preciso nós avaliarmos. É preciso nós pensarmos seriamente nisto. Porque se não assassinarmos as obras da carne, isto será um sério obstáculo a cada dia para a nossa santificação. E a palavra nos diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, tome o rifle da fé. Use o canhão da oração. Seja munido de todas as balas que estão contidas na palavra de Deus. E assassine, metralhe, destrua todas as obras da carne que possa ser um obstáculo a aquilo que o Espírito quer fazer com o seu fruto dia a dia na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, mercê da sua luz, da sua orientação, da sua graça, do seu poder, se manifeste na sua mente, trazendo uma reflexão e fazendo com que você, a partir de hoje, possa ser um pistoleiro do Senhor, aquele que mata, aquele que destrói, aquele que assassina toda e qualquer obra da carne que possa impedir a tua santidade. Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Coração, nesta manhã de sexta-feira, a continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena. E como sempre fazemos, na sexta-feira alertamos para que você pense num planejamento no final de semana, separando um tempo para as coisas de Deus. E minutos de sabedoria, a inteligência, buscando a sabedoria que vem do alto através da palavra de Deus, coloca no seu coração um tema para este final de semana. Assassinato, santo, bendito e espiritual. Amados, no livro de Josué, capítulo 6, no verso 21, olha o que nos diz as Escrituras Sagradas. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens, mulheres, tanto meninos como velhos. Se caminharmos no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, veja a ordem que o Senhor dá
para aqueles que entraram na terra prometida. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus e os amorreus, os cananeus, ferezeus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, também vemos a destruição total. E por que isso? Isto significa a destruição total do mal, da depravação moral, da prostituição, de tudo aquilo que é abominação ao Senhor. E em Gálatas capítulo 5, no Novo Testamento, na Nova Aliança com Cristo, a palavra nos diz que a carne milita contra o espírito. E as coisas da carne, se elas não forem dominadas, elas podem nos levar à morte espiritual. O espírito quer fazer as coisas do espírito, mas a carne milita contra o espírito para que não façamos. Quando Jesus disse que para nós sermos discípulos dele, para sermos dignos dele, nós devemos nos anular, nós devemos nos negar todos os dias e seguir após ele. Se nós não anularmos, ou seja, se nós não assassinarmos, matarmos as coisas da carne, as obras da carne, com certeza nós não conseguiremos anular, ou seja, negar o nosso eu, negar a nossa fraqueza, a nossa natureza humana decaída, que foi a herança do jardim do Éden. Então, para nós podermos vivermos o fruto do Espírito, só é possível quando nós assassinamos as obras da carne. Vejamos o que diz esse mesmo texto acerca da especificação das obras da carne. Diz o texto: porfia, ciúmes, prostituição, ira, discórdia, dissensões, facções, feitiçaria, invejas, inimizades, bebedice, glutonaria, impurezas e coisas semelhantes a essas, aqueles que a praticam não herdarão o reino dos céus. Amados e amadas do Senhor, se cada item mencionado como obras da carne, inimizades, por exemplo, impurezas, por exemplo, se nós formos discorrermos e especificarmos tudo que está por detrás de cada palavra desta, a lista será enorme. Por isso, nós precisamos assassiná-las, matá-las definitivamente, para que ela não nos mate espiritualmente. E aí, a pergunta-chave, a pergunta-refrão: pare, pense nisto, pelo menos 1 minuto, porque 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Será que nós, ao longo desta caminhada espiritual, desde o dia em que fomos ao altar do Senhor e entregamos a nossa vida à disposição de Jesus Cristo, fazendo com que Ele fosse o nosso senhorio, que Ele fosse realmente a nossa direção, que Ele tomasse conta da nossa vida,
Será que a partir deste dia nós conseguimos cometer alguns assassinatos santo, bendito, espiritual com relação a todos esses detalhes da nossa natureza humana? É preciso pensar nisso. É preciso nós avaliarmos. É preciso nós pensarmos seriamente nisto. Porque se não assassinarmos as obras da carne, isto será um sério obstáculo a cada dia para a nossa santificação. E a palavra nos diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, tome o rifle da fé. Use o canhão da oração. Seja munido de todas as balas que estão contidas na palavra de Deus. E assassine, metralhe, destrua todas as obras da carne que possa ser um obstáculo a aquilo que o Espírito quer fazer com o seu fruto dia a dia na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, mercê da sua luz, da sua orientação, da sua graça, do seu poder, se manifeste na sua mente, trazendo uma reflexão e fazendo com que você, a partir de hoje, possa ser um pistoleiro do Senhor, aquele que mata, aquele que destrói, aquele que assassina toda e qualquer obra da carne que possa impedir a tua santidade. Deus abençoe você, rica